nós vamos acompanhar na aula aí. Na última aula, na nossa revisão sobre genética, eu tinha parado falando sobre a característica do genoma, as características do gene, né? E aí nós paramos bem nesse ponto aqui que falava sobre a diferença entre gene, genoma e cromossomo, né? Que eram os conceitos que nós tínhamos aí, ou que nós temos, na verdade, né? Sobre genética realmente dito. Então, quais são os três conceitos mais marcantes assim da parte de genética, né? O que é o gene que a gente tinha visto? É um trecho, um pedaço de DNA que contém uma informação importante, né? E aquela informação é a informação sobre como será produzida, então, a proteína. Então, isso daí é a função, né, ou a característica do gene. Depois, o que é o genoma? Genoma é toda a sequência de DNA que existe em uma espécie. Então, por exemplo, se a gente for pensar na espécie humana, eu comentei com vocês, né? Até tinha pegado a imagem aqui para colocar na aula sobre o projeto Genoma. Lá no projeto Genoma descobriram então que o ser humano tem 3 bilhões, gastaram 3 bilhões de dólares, né? $1 por nucleotídeo, ou seja, chegou na conclusão final que o ser humano, depois da leitura de todas as bases nitrogenadas, o ser humano tem 3 bilhões de bases nitrogenadas, o que é muita coisa, né? Se a gente for pensar em base nitrogenada, né? Que é ela que vai formar a sequência do DNA, 3 bilhões é o que forma uma espécie, o DNA humano. Mas esses 3 bilhões, eles estão em uma célula só. Ou seja, cada célula nossa tem 3 bilhões de células de base nitrogenadas, né, de nucleotídeos. E o último conceito é o de cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é o DNA compactado, e aí esse DNA compactado, ele vai reduzir tamanho, vai causar proteção, né, para esse DNA, e claro, para esse DNA reduzindo tamanho, para ele caber dentro do núcleo. Por quê? Porque o núcleo é uma estrutura muito pequena, e se a gente for pensar, nós temos mais ou menos 92 metros de fita de DNA em cada célula. E aí, como são mais ou menos 92 metros de DNA em cada célula, nós vamos precisar, então, de uma compactação muito alta. E essa compactação muito alta, então, está relacionada com a formação do cromossomo, né? E, então, sobre o projeto Genoma, que eu tinha mostrado para vocês na última aula. Ele durou de 1990 até 2003, ou seja, 13 anos, e descobriu-se então qual era a sequência genética do ser humano. Professor, mas qual que é a importância dessa descoberta? Quando a gente fala de sequência genética e da sequência das proteínas, né, das estruturas que formam as proteínas, nós temos uma informação extremamente importante que é quando eu descubro onde estão as proteínas, eu descubro, por exemplo, doenças genéticas que afetam proteínas. Então, se uma pessoa tem alguma doença genética que afeta uma proteína específica e por isso ela tem redução metabólica ou ela tem má formação estrutural, aí eu consigo descobrir agora muito mais facilmente onde é o erro ou olhar para aquela região do DNA onde pode ocorrer o erro. Então, a partir do projeto Genoma, nós abrimos um leque de opção aí para o estudo da genética. E pensando, depois que fez o teste, né, o projeto Genoma com a espécie humana, outros diversos animais e plantas passaram pelo mesmo processo. Então, hoje em dia, nós sabemos o genoma de várias espécies. Claro, professor, o povo sabe o genoma da onça? O povo sabe o genoma do tamanduá-bandeira? Provavelmente não. Quais são os genomas que ganharam foco de estudo? Aqueles que têm fim comercial, né? Então, por exemplo, sabe-se o genoma do milho, sabe-se o genoma da soja,
sabe-se o genoma de vários dessas plantas que estão relacionadas a fins comerciais, né? Fala, Hideki. E aí, bom? Então, para esses que têm fins comerciais, né, eles já foram quase que 100% estudados, né, o genoma desses indivíduos. Foi mal. E aí, Hideki? Aí uma diferença que nós temos aqui, né, que eu tinha começado eu tinha falado na outra aula, que era sobre cromossomo, aqui nós temos a diferença de um genótipo, né, masculino para um genótipo feminino. Então nós temos aqui uma cariotipagem. O que que é cariotipagem? É tirar uma foto dos cromossomos. E aí, como é que foi de semana, Hideki? Tranquilo? Segunda-feira o trem não ajudou a gente, né? Não, vocês estão folgados demais, vocês estão com pouca atividade. Tava falando com a Tati falou, não, os meninos do primeiro, segundo, terceiro tá tendo menos atividade que os meninos do fundamental. Falei, vou começar, tô passando uma semana sim, uma semana não, o povo tá folgado, vou passar toda semana agora. Tranquilo, tô de boa, trabalhando bastante. Nós falar nisso, inclusive, eu tô até terminando a atividade de vocês, tô até aqui com a página aberta e não terminei ainda. Tem que terminar para liberar para vocês fazerem para semana que vem. Ó, então vamos lá, continuando. Quando a gente olha para essa cariotipagem, a gente consegue ver que a estrutura genética masculina é isso que dá dormir tarde estudando, tá vendo? Não façam isso. Quando a gente olha para essa cariotipagem masculina e feminina, a gente consegue ver que os cromossomos, né, nesse caso aqui, estão duplicados. Então, eu tenho esse daqui com a sua cromátide irmã, o cromossomo é a cromátide irmã, por isso quando a gente olha para ele, está em formato de X, né? Dá para ver a sombra aqui. E aí aqui nós temos até o par 22 é igual, tanto para o homem quanto para a mulher. Tudo igual, né? Pode parecer que na foto esteja um pouco maior e tudo mais, mas a constituição é a mesma estrutura. O que vai mudar é o par 23, que é esse último aqui, ó. Então nós temos o par sexual, né? Que no caso da mulher X e X, e o par sexual masculino X e Y, né? Então o Y realmente é só esse cotoquinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui de cromossomo. Ele é um cromossomo muito pequenininho e ele é um cromossomo telocêntrico, né? O centrômero dele fica na extremidade. Mas ele é bem pequenininho. E as características que já foram descobertas, né, que tem nesse cromossomo Y, são basicamente características sexuais, né, para a formação de órgãos sexuais masculino. Professor, mas a mulher tem 2x e o homem tem 1? Exatamente. Mas por que que o homem tem X? O cromossomo X, eu acho que não sei se eu tinha comentado isso com vocês. O cromossomo X, ele tem informações extremamente importantes para a constituição de órgãos, né, estruturalmente falando. Então, ele é um cromossomo importante para a formação de estruturas no corpo humano. Então, tanto a mulher precisa ter o X, quanto o homem precisa ter o X e o Y. Quando a gente fala de perder cromossomo, né, em que algumas doenças perdem ou passam o número de cromossomos, só para você ter noção, tanto que o cromossomo X é importante, existem mulheres que não têm um cromossomo X. Então, ela vai ter um X só, que é a síndrome de Turner. Ela vai apresentar um X. Tanto que ela não vai desenvolver características secundárias femininas. Então, normalmente vai ser uma estatura pequena, não vai ter os órgãos sexuais bem desenvolvidos, como vulva, canal vaginal, ovário, útero, nada disso. Então, a mulher que é estéril, né, a maioria estéril, e no caso do homem, não existe homem sem X. O X ele é um cromossomo tão importante que, por exemplo, não existe um homem que ele tenha apenas o Y. Não tem. Tem homem que tem, por exemplo, pode ter, né, X, X e Y. Acontece.
Mas agora, não existe homem que tenha ausência do X. Por exemplo, 22 normal e aqui chega Y, por exemplo. Não tem. Porque o Y, o X, ele é importante, inclusive para o homem, para a formação de estruturas muito importantes no corpo humano, tá? Então, tem como ficar sem o X? Não. Tem como ficar sem o Y? Tem. Se a gente for olhar a mulher mesmo, ela não tem Y, ela é X e X. Agora, tem o homem ficar sem o X? Não, o X é extremamente importante. Tem como ser Y, Y? Não, porque o Y ele só tem informação de características estruturais sexuais. E o X ele tem informações de alguns órgãos, algumas estruturas internas. Então não tem como ficar sem o X, tá? E aí, quando a gente olha, então, para a formação dos cromossomos, aqui está o DNA compactado. Se a gente vê que o DNA aqui ele está em par, eu chamo ele de cromossomos homólogos, tá? O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que vêm aqui em forma de par, né? Então eu ganhei um do meu pai e um da minha mãe para minha formação. Cada cor dessa seria como se fosse um gene, uma informação. Então, olha, um pedaço de DNA que contém uma informação. Quando a célula entra em fase de duplicação, né? Ou seja, essa célula vai se duplicar para formar novas células, o cromossomo precisa se copiar, né? O DNA precisa fazer uma cópia para ele dividir e formar duas novas células. E aí eu chamo então a formação de cromátide irmã. Então eu tenho o primeiro cromossomo, a cromátide irmã dele, o cromossomo, a cromátide irmã. Essas cromátides irmãs, elas vão se separar depois, porque cada uma vai para uma célula filha que acabou de ser formado, né? Ah, então eu sofri um corte, uma lesão, um machucado. As minhas células daquela região precisam se multiplicar para suprir aquela necessidade, aquele corte, aquela lesão. O que que acontece? Para que essas células se dividam, é necessário que ocorra a cópia do material genético, né? Para que com essa cópia do material genético, é, essa célula consiga se duplicar em células filhas. Então, para que isso ocorra, é necessário então que forme as cromátides irmãs para depois se separarem. Pessoal, está conseguindo acompanhar? Gabriel, Hideki, Oliveiro, Tá tranquilo. de boa? De boa. Então, bora lá. Quando a gente fala em um cromossomo, então, cada estrutura dessa é relacionado com um gene. O que é o gene? Um trecho de DNA que contém uma informação. Só que esse gene, eu não vou chamar, por exemplo, gene para a cor do cabelo, gene para tamanho, gene para a cor do olho. Eu não posso falar isso, porque senão, primeiro, o nome do gene vai ficar grande demais, né? E em outro local, as pessoas podem confundir. Então, o que acontece? Cada posição do gene dentro do cromossomo, eu vou chamar de alelo. Então, por exemplo, o gene A é para a cor do cabelo, o gene B é para a altura, o gene C é para a cor da pele. Então, em vez de falar isso, o que eu falo? Alelo A, alelo B, alelo C. E aí eu tenho, então, uma troca dessa informação quando eu falo sobre posição. Então, a posição do gene dentro do cromossomo eu chamo de alelo. Então, o que significa isso? Significa que gene e alelo são a mesma coisa? Sim. Gene é um trecho de DNA que contém uma informação. Alelo é a posição do gene. Então, dentro de cada alelo, existe um gene. Então, alelo é basicamente a posição do gene dentro daquele cromossomo. Então, quando eu tenho a posição desse gene dentro do cromossomo, eu chamo de alelo. Então, em um único cromossomo, por exemplo, podem existir mais de 1000 alelos, né? É estimado, por exemplo, que existem alguns tipos de cromossomo até 10.000 alelos, ou seja, 10.000 informações. Então, existem cromossomos humanos, né? Depois do projeto Genoma, descobriu-se isso, que os cromossomos, principalmente os maiores cromossomos, né? Eles podem conter até 10.000 genes, ou seja, 10.000 alelos no mesmo cromossomo. Então, são 10.000 informações diferentes para características diferentes
no ser humano que estão ali posicionadas, né? E aí isso é extremamente importante da gente entender. Oi, Tati, bom dia. Ó, então, vamos entender aqui, por exemplo, a relação entre os genes ou a relação entre os alelos. O que que isso mostra para a gente? Eu coloquei um exemplo específico, que é cor do cabelo e cor do olho, tá? Azão significa cabelo preto. Então, azão é o alelo, tá? O alelo para quê? Cor de cabelo. Azinho, então, é alelo para cor de cabelo loiro. Como eu tenho um par de cromossomos, né? Então, um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe, eu tenho ali as informações que vieram referentes à cor de olho e cor de cabelo. Para cor de olho e cor de cabelo, por exemplo, nós não temos apenas um alelo que comanda essa informação. Por isso que existe uma diferença gigantesca de cor de olho e cor de cabelo, né? Então tem de olho azul, né, que é a extrema ausência de melanina, né? Que aí ele vai ficar todo azul. E tem até o olho que é muito preto, que é a presença de muita melanina. Então vai ser um olho muito escuro. Então essa composição está relacionada a vários alelos que vão mostrar dominância mais melanina, recessividade menos melanina, tá? Então nesse caso, a informação que veio do pai foi preto, preto e um loiro. A informação que veio da mãe foi um preto, loiro e loiro, tá? Então eu tenho aqui três informações de cada um. Como o par de cromossomos, né? Ele vem um do pai e um da mãe, obrigatoriamente, as informações elas têm que estar em mesma posição, tá? Então, por exemplo, nesse alelo 1, o pai mandou para a cor de cabelo preto, cor de cabelo preto. Na posição 2, cor de cabelo preto, a mãe, cor de cabelo loiro. Na posição 3, o pai mandou informação, cor loira, a mãe, cor loira. Então, nesse caso, eu tenho três informações, preto, preto e loiro. Ou seja, esse cabelo não vai ser exclusivamente totalmente preto, tá? Então, ele pode ser um tom mais claro, um pouco mais castanho. Por quê? Porque eu tenho aqui informação para preto, preto e loiro. Lembrando que o azão é dominante sobre o azinho, tá? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre essa relação de dominância. No caso da cor do olho, então eu tenho aqui um exemplo de o pai mandou informação para olho castanho, olho azul. A mãe, olho castanho, olho azul, olho azul. Então, quando a gente olha aqui, eu vejo que essa pessoa tem um olho não tão castanho, ou seja, não é tão escuro, mas também não é azul, porque tem apenas uma informação aqui para olho azul, que é a combinação desses genes. Então, azão, homozigoto dominante. Azinho, heterozigoto. Azinho, homozigoto recessivo, né? Homozigoto é quando os alelos são iguais, heterozigoto é quando os alelos são diferentes. Dominante, quando as duas letras são dominantes, recessivo, quando as duas letras são recessivas. Então, para algumas características do nosso corpo, uma informação dessa já vale, tá? Então, por exemplo, para a formação correta de hemácia, é uma informação dessa só, tá? É por isso que a anemia falciforme é fácil da gente determinar, e a gente consegue até fazer continha, a gente consegue fazer, estimular qual é a porcentagem da possibilidade de anemia falciforme na família, por exemplo. Por quê? Porque é uma letra só dessa, um alelo só que mantém a informação. Para outros, como cor de cabelo, cor de pele, altura, várias outras informações, tipo de cabelo, né? Para várias outras informações do nosso corpo, são várias opções de alelos, várias. Então, como são várias opções de alelos, por isso que essa característica ela é tão variada, né? Por exemplo, a pele pode ser desde albino, que é uma ausência total de melanina, até extremamente negra a pele, né? Ou preta. Por quê? Porque a pessoa tem menos produção de melanina, mais produção de melanina. E tudo isso é uma variação, ou todas essas
são variações normais da espécie humana, tá? Então, desde um cabelo extremamente liso a um cabelo crespo, né? Todas essas são variações normais da espécie humana. Isso vai variar como? Vai depender basicamente da quantidade de alelos que fazem parte daquela composição, tá? Ou mais melanina, ou menos melanina. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala, o casal, sei lá, X e Y lá, tiveram uma criança do olho azul, mas nem o pai nem a mãe tem olho azul. Pode acontecer? Pode. Vai depender do quê? Por exemplo, da composição e da formação das células gaméticas. Então, olha aqui. Nessa célula, para a formação de uma célula gamética, se a criança pega mais informação, né? A criança não, desculpa. Se na hora da formação do espermatozoide ou do óvulo vão mais informações para ele, como esse daqui que é recessivo, pode ser que a criança fecundada, ou que esse espermatozoide fecundou esse óvulo para formar esse novo indivíduo, essa criança, vai ter essas características mais recessivas, então o olho vai ser azul. Ou não, vai pegar as características mais dominantes para a formação do espermatozoide ou do óvulo. Lembra que na divisão é aleatório, né? Então a gente não tem como comprovar isso. Então aí a criança vai nascer com o olho castanho muito escuro. Então pode? Pode. Então essas combinações são possíveis aí, tá? Então, por exemplo, o olho azul pula geração. Pode acontecer? Pode, vai depender da, da constituição ali do gameta, tá? Pode ser irmão que tem um olho azul, outro olho verde, o outro olho castanho? Pode também, nada impede, tudo bem? Ok? Dúvidas? Gabriel, Hideki, Isabela, Oliveiro, alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo. Então, vamos continuar. Então, continuando aqui. Vamos passar para a primeira lei de Mendel, então, já que a gente falou sobre essas características, né? Só reforçando aqui, então, antes da gente continuar, qual é a diferença entre esses três? Isabela falou que sem dúvida, Hideki também, então bora lá. Como eu comentei aqui com vocês sobre essas três características, o que essas características significam, né? Então, nós temos aqui homozigoto. O que significa homozigoto? Eu vou reforçar um pouco quando nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel, como que ele estudou, como que ele chegou à conclusão dele na nossa revisão. Mas homozigoto, todas as vezes, é quando os alelos são iguais, tá? Então, pode ser homozigoto dominante, quando os dois são dominantes, azão, azão, ou homozigoto recessivo, quando aquele par de alelos tem azinho, azinho, que é uma característica recessiva. E pode ser heterozigoto quando a informação que veio do pai, por exemplo, for diferente da informação que veio da mãe. Não tem problema. Então, aí nós temos uma característica heterozigota. Aí, essa relação aqui, se é dominante, ou se o azão é dominante sobre o azinho, ou se são iguais, aí é uma outra coisa que nós vamos ver mais lá no final, que são as diferenças, né, de dominância e recessividade entre os alelos, tá? Então, vamos lá. Qual foi, ou quem que descobriu, ou quem foi o primeiro pensador sobre genética, né? A primeira pessoa que pensou sobre genética foi Gregor Mendel, tá? Vocês já ouviram falar dele, então, Gregor Mendel, ele era um padre, né, que ficava lá no, eu ia falar convento, não, mosteiro? Mosteiro, onde padre fica? Como chama o lugar onde padre fica? Não é convento, convento é de freira. Enfim, lá na escola, vocês lembrarem, me falem, por favor. Esqueci totalmente. Ele ficava lá no mosteiro, lá, sei lá, né? De padre. E aí, ele trabalhava com as plantas, né? Na produção de algumas plantas. Só que ele era matemático. E aí, ele observou que quando ele colocava algumas plantas específicas para reproduzir, especificamente os pezinhos de ervilha, ou que elas reproduziam, ele conseguia prever qual era a linhagem ou o tipo de sementes, a cor de sementes que nasceriam daquilo ali. E a partir disso, então, ele começou a estudar outras características daquela planta. E aí a gente vem para um ponto muito importante que é o seguinte: por que
que Mendel conseguiu estudar a genética de uma forma tão básica, né? Porque cada característica que ele escolheu para estudar, um alelo apenas determinava aquela característica, tá? Um alelo. Então, era um azão e um azinho só, tá? Ou podia ser azão, azão, azinho, azinho. Uma característica. E isso, então, fez com que esses indivíduos, né, essas ervilhas, pudessem ser observadas de uma maneira tão fácil. Por quê? Porque essa era uma planta que tinha autofecundação. O que era autofecundação? A flor tem estruturas masculinas e femininas, então existe uma autofecundação, e ele conseguia determinar as características por um alelo só, que ele nem sabia que chamava de alelo, né? Ele falava sobre a possibilidade da característica. Então vamos lá. O que Gregor Mendel fez? Ele observou os aspectos reprodutivos da planta, ele selecionava, ele isolava, né? Ele fazia cruzamentos a partir do ponto que ele queria. E como os pés de ervilha eram criados em potes, né? Ele conseguia isolar, separar, colocar cada um para um canto, para facilitar o processo. Então, ele estudou linhagens de ervilha da planta, sobre cores, formato, estrutura dessa ervilha, ao decorrer de várias gerações. E aí ele fez um relato matemático sobre a herança dos caracteres que passavam de pais para filhos, tá? Então, basicamente, ele estava falando sobre um relato matemático dessa porcentagem e não falando sobre característica genética, porque ele nem sabia que existia genética, né, quando ele fez o estudo dele. E antes de iniciar o cruzamento, então, ele certificava que algumas linhagens eram puras, ou a que ele ia usar era pura. Senhor, como assim? O que é uma linhagem pura? Como eu falei para vocês, se ele estudava com uma característica que era marcada por um alelo só, então, por exemplo, o grão era verde, ou o grão era amarelo. Se aquela planta só gerava grãos verdes, era uma linhagem pura para a característica de grão verde. Se aquela planta só gerava grãos amarelos, era uma linhagem pura para sementes amarelas. Por quê? Porque quando aquela planta reproduzia, ela não reproduzia isoladamente, tá? Lembra que existia a autofecundação, então ela poderia o pólen dela fecundava a própria flor. Então, quando aquela planta, por autofecundação, gerava só aquela característica, aquele era um indivíduo puro. E como ele sabia que aquele era puro e o outro que ele ia cruzar, fazer o cruzamento, também era puro, aí ele conseguia, então, agora ter uma regra, né? Ele conseguia ter uma base para o processo ou para a confiabilidade do teste que ele ia fazer, que era o cruzamento daquelas plantas. Por exemplo, se uma mesma planta produzisse sementes amarelas e verdes, ele não sabia, então, qual era a porcentagem, o que podia acontecer. Então, por isso que selecionar indivíduos puros ia fazer com que os resultados ficassem mais claros na hora de selecionar as características. E aí, então, ele gerou 3 tipos de principais de gerações, né? A primeira é a geração parental, que eram os indivíduos puros, né? Então, geração P, geração parental. Depois, ele fez a geração F1, né, que eram os filhos desse cruzamento parental, e a geração F2, que eram os filhos do cruzamento da geração F1. Então, professor, mas ele pegava os indivíduos da geração F1 e cruzava entre si? Sim, né? De 2 indivíduos que ele cruzava, gerava um monte de plantinha nova. Dessas plantinhas que eram novas, mas eram irmãs, ele escolhia 2, cruzava entre elas, ou seja, 2 indivíduos da geração F1, para produzir a geração F2, tá? Então, assim, ele fazia geração 1, geração 2, ou geração parental, geração 1 e geração 2. E aí ele conseguia, então, determinar qual era a confiabilidade daquele cruzamento e quais os resultados aquele cruzamento traria nas proporções, né, que ele iria observar. E depois se tornou uma regra. Por quê? Porque ele viu que para a planta, e depois quando outras pessoas começaram a estudar essa característica para outros indivíduos, observaram que isso era uma regra. Não valia só para as ervilhas de Mendel, valia para todos os grupos que passavam pela mesma formação, tá? Então, para a gente finalizar aqui, quais eram as características que Mendel estudava? Ele estudava 7 características. Primeiro era a forma,
se a semente era lisa ou se ela era rugosa, enrugadinha. O cotilédone, ou a semente, se ele era amarelo ou era verde. A cor da flor, se era branca ou se era roxa. A forma, se a vagem era inflada, ou seja, cheinha, ou se ela era sulcada, meio amassadinha. Se a vagem era amarela ou verde. Se a flor, ela ficava na base do caule ou na ponta do caule. E o tamanho da planta, se a planta era grande ou se era uma planta pequena, tá? Então, ele estudava ali 7 características diferentes e ele foi estudando essas 7 características e ele via que essas características tinham uma regra, tá? Ou seja, ele conseguia medir a proporção, prever a proporção. Mas, de novo, por que que Mendel conseguiu fazer isso? Porque cada uma dessas características aqui, elas estão elas têm um alelo que mostra qual é a característica, tá? Então é apenas um. Se fosse 2, 3, 4, 5, como eu falei que funciona para a cor da pele, para a altura, para a cor e tipo do cabelo, isso daí o estudo muda, tá? A gente entra com outras formas de estudar. E aí isso é um pouco mais complexo, tá? Por isso que Darwin, mesmo estudando, ele leu um pouco sobre Mendel, né, sobre a característica, não muito, né? Ele sabia que Mendel existia e a característica de Mendel tinha noção quando Darwin fez a seleção natural, mas só que depois de muito tempo, outros cientistas estudaram a fundo a ideia de Mendel e já conheciam, né, a seleção natural de Darwin, e aí formaram uma ideia muito que casava, então a ideia de Mendel casa perfeitamente com a ideia de Darwin, que forma então o neodarwinismo, né, que é uma característica evolutiva nova, uma estrutura evolutiva nova. Então aí tem a associação dessas informações, tá? Pessoal, então na próxima aula a gente continua aqui. Deixa eu até anotar aqui na minha planilha, que na próxima a gente vai começar de lei da segregação. Lei da segregação. E aí, nessa próxima aula, então, a gente fala sobre isso. Ó, eu estou terminando a atividade aqui. Eu falei que ia terminar ontem, né? Mas não consegui. Eu vou terminar a atividade hoje, e aí depois vocês podem entrar lá no mural, lá na plataforma, que a atividade de vocês já vão estar lá para vocês responderem, tá? Então já tinha uma atividade quando a gente voltou, quer dizer, no final, né? Que passei na penúltima semana, e agora tem essa nova atividade. Aí na próxima aula a gente corrige as atividades que vocês fizerem, tá bom? Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Então tá Foi bom. tranquilo. Então, valeu. Então, gente, obrigado pela presença de vocês aí. E na segunda-feira a gente se vê de novo. Façam a atividade, por favor, tá? Então, mais à tarde ali, depois do almoço, a atividade vai estar disponível já para vocês fazerem. Então, façam a atividade, que aí a gente vai corrigir nas próximas aulas, tá bom? Se cuidem. Boa Bom, semana e bom final de valeu, semana para boa. vocês. Fique em casa, hein? Vai ficar batendo perna, não. Beleza, você Encontrar também. vocês encontrar vocês na rua, eu vou buzinar e mandar para casa, hein? Se eu Tá passar bom. de carro, ver vocês na porta de bar, eu vou buzinar e mandar embora. Vou chegar atropelando. Chegar atropelando já. Nossa Senhora. Então, Falou, gente. valeu. Abraço Falou. pra vocês. Se cuidem. Até mais. Isso. Se cuida também, viu? Pode deixar. Em casa, moço. Sai não pra nada. Nem aqui. Nossa. No máximo, tô indo na academia, mas eu vou na academia a hora que ela tá mais vazia possível. Aí eu corro lá rapidinho, que é aqui do lado de casa, faço e volto. É o máximo. Irei. Nossa, aqui não sai nem pra olhar a rua do lado de fora. Nossa, não. Os primeiros meses eu fiquei assim, viu? Complicado. Mas vamos esperar essas vacinas chegarem, né? Né? Tomar até dentro do nariz, você viu? Estão enfiando vacina dentro do nariz das pessoas. Moça, eu já Coisa assim. falei. Tava rindo ontem dos posts do pessoal no Instagram, no Twitter lá. Para quem comeu salgado de rodoviária, toma vodka de R$ 7, que não sabe nem a origem.
né? Vai reclamar de Aham. vacina no nariz, nós não estamos em condição de reclamar de Não, nada. A vacina que chegar, nós estamos não- tomando. Nossa, qualquer coisa que chegar é lucro, né? Não, nós não estamos podendo reclamar de nada. Qualquer uma que chegar tá valendo. Nossa, já chegou nesse estado já. Pois é. Ô, vou lá então. Ai, ô, falou, mano, Falou, valeu. abraço, Gabriel. Falou Obrigado aí, pela minha aula. corrida aí. Falou, valeu, Gabriel. Falou.